dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, meu amigo acadêmico Menck, que me indicou, certamente mais por amizade do que por titulação, e a Academia Paulista de Medicina, que aceitou a indicação do acadêmico Menck. Já me recomendaram que eu devia falar a medicina na Ilíada, né? Porque, na realidade, eu vou tratar da Ilíada. Mas, quando se fala em Ilíada, se fala na Guerra de Troia. Quando se fala na Guerra de Troia, se fala na Ilíada. E, se vocês tiverem alguma dúvida, a doutora Leonor e o doutor Gilberto já assistiram essa palestra umas 10 vezes. Então, eles, eles podem tirar as dúvidas, né? A Guerra de Troia foi um conflito bélico entre os aqueus. Os aqueus eram um povo da antiga Grécia e os troianos, né, que aconteceu em torno de 1300 e 1200 a.C. Teria acontecido, porque existe dúvida, né? Acreditava-se que a Guerra de Troia fosse apenas mais um mito da rica mitologia grega, né? Mas, em 1870, o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann descobriu uma cidade, as ruínas de uma cidade que seria a cidade de Troia, com suas paredes queimadas, né, e uma série de resquícios de que ali teria havido combate. E parece que essa seria a cidade de Troia. Muitos aspectos ainda entre a mitologia e a história ainda não foram identificados e se confundem. E hoje é aceito pelos historiadores que realmente a Guerra de Troia existiu. A Ilíada, essa Ilíada, o nome deriva de Ilion, que era o nome antigo de Troia, é um poema épico escrito no século VIII a.C., foi escrito por Homero, e o poema desenvolve-se em torno da Guerra de Troia. Ele em 24 cantos, ele mostra o comportamento do povo grego de sua época e os fatos que ocorreram na Guerra de Troia, se bem que ele tenha vivido 4 séculos depois da Guerra de Troia, mas não existe dúvida de que naquele tempo a história, não é, oral se passava de uma geração para outra e ele devia ter noção da Guerra de Troia. Homero menciona 130 ferimentos, os mais diversos, com grande precisão anatômica, levando alguns autores a pensar que Homero fosse um cirurgião militar ou que tivesse a ajuda de um cirurgião militar. Quando ele descreve a morte do troiano Alcator, ele descreve com tanta precisão, eu deixei em inglês aqui, que é um trabalho publicado no Journal de Cardiothoracic Surgery, eu deixei porque em inglês até parece que é mais bonito, né? Aquele beating, the shake, the butt, the end of the spear, parece que é mais bonito do que em português. Mas, de qualquer maneira, o guerreiro troiano arremessa sua lança contra o guerreiro troiano, a lança perfura a armadura dele, entra no tórax, a ponta da lança se aloja no coração, o guerreiro cai, e como o coração continuasse pulsando, o cabo da lança oscilava, não é, com os batimentos do coração. Isso, em 900 a.C., deveria ter um conhecimento de anatomia, de fisiologia, para saber que o coração batia, que poderia transmitir esse movimento para a lança. O outro verso, o canto 4, mostra o Macaon. Macaon e Podaliro eram filhos de Asclépios. Asclépios era um médico, onde foi falado no Asclépios, era um médico grego, que passou para a história como deus da medicina, mas na realidade era um médico que existiu. Eles tinham seus filhos, o Macaon e o Podaliro, e Macaon atendeu Menelau. Menelau era um grego, justamente o marido da causa da guerra, que foi a Helena. Então, o Menelau estava lá na briga atrás para ver se recuperava a sua esposa, né? Então, a descrição, o Macaon, ele retira as vestes de Menelau, ele visualiza o ferimento, ele chupa ou ele suga aquele sangue do ferimento e passa alguns fármacos que eram analgésicos, que Quiron ou Quiron tinham ensinado
para o seu pai. Na realidade, o pai de Macaon, que era o Aquiles, depois eu vou mostrar o nascimento de Aquiles, o Aquiles tinha conhecimento de medicina. Aliás, a maior parte dos guerreiros gregos, eu estou dizendo para vocês assim, quando se fala, uma vez dei o exemplo da mágica, né, que o mágico atira um lenço para cima e sai uma pombinha voando. Então, como é que a gente vai dizer? Eu vou dizer, olha, o mágico atirou um lenço e transformou numa pomba. Então, quando eu estou falando aqui assim, na mitologia, eu falo como se fosse a pomba ali, né? Não estou questionando se é verdadeiro, ou se é falso, ou se é histórico ou não. Mas, de qualquer maneira, o Quiron, que era o pai do Macaon e do Asclépios, o Asclépios era o pai de Macaon e de Podalírio, e ele foi treinado por Quiron. Quiron era um centauro que tinha conhecimentos cirúrgicos e médicos. Inclusive, eu sei que a palavra cirurgia vem de Quiros, mas existe na mitologia uma ideia de que a palavra cirurgia tenha vindo de Quiron, ou Quiron. A outra é que Patroclo, que era o companheiro de Aquiles, e a quem Aquiles tinha transmitido algum conhecimento de medicina, ele atende o rei Eurípilo, que era grego, e veja o detalhe, né? Ele cortou em volta da flecha, ele lavou com água morna o sangue escuro e aplicou com as mãos uma raiz anuladora da dor que tinha efeito hemostático. O acadêmico Goethe falou nos vegetais que são até hoje usados na medicina como medicamento. E existe essa planta, que é a planta que Patroclo usou, que é a Aquileia miliforme, que até hoje é usada, e que realmente tem efeitos analgésicos e hemostáticos. Então, existe muito de realidade. O Homero viveu nos anos 900 a.C., e o Hipócrates, da qual vem a maior parte dos nossos conhecimentos da medicina, assim, da medicina clássica, ele viveu em 400 anos depois de Homero. Então, não resta dúvida que a Ilíada é a fonte mais antiga de informações da história da cirurgia e da medicina grega. O primeiro autor que se interessou por isso foi o cirurgião militar Fröhlich. Ele publicou em 1879 esse detalhando todos os ferimentos que tinham acontecido na batalha, e veja o que ele deu: 77,5% de mortalidade de todos os ferimentos que tiveram na Ilíada. Então, 23 sobreviveram dos ferimentos. Então, certamente, algum tipo de cuidado especializado tinha que ter. Nesse trabalho de 1916, e essa revista se encontra na Biblioteca do Congresso Americano, esse autor, ele analisa todos os ferimentos do ponto de vista médico que aconteceram na Ilíada. E esse aqui eu achei interessante, porque ele descreve um caso de concussão cerebral, muito bem descrito na Ilíada. O Heitor, que era o príncipe troiano, a lança do guerreiro grego bate no seu elmo, não atinge, não fura o elmo, mas bate, e ele cai desacordado. E depois ele acorda novamente, num caso clássico de concussão cerebral. Os troianos não tinham médicos nas tropas como os gregos tinham. Então, esse quadro aqui que o príncipe troiano teve, aí ele acordou atribuído a Zeus a cura dele desse ferimento. O outro fato interessante é que, como eu disse, os troianos não tinham médico. Um guerreiro importante que auxiliava os troianos, que era um rei, Teléfros, ele foi ferido
E como eles não tinham médico, os troianos raptaram o filho de Agamenon, o Agamenon, que era o chefe das tropas gregas. E como resgate, pediram que Aquiles, que tinha conhecimento médico, fosse lá no meio dos troianos para tratar esse rei. E o que o Aquiles fez? Ele raspou a sua espada e colocou essa limalha sobre o ferimento do rei. E o ferimento parou de sangrar, parou de doer e cicatrizou. Hoje nós sabemos que o cobre, as espadas eram de cobre ou de bronze, tem um efeito, realmente um efeito cicatrizante, até hoje se usa nas pomadas em ferimentos. Outro detalhe importante é que o tratamento dos feridos na Ilíada, eles não tinham componente religioso ou mágico ou de ritual, como era mesmo lá na ilha de Kos, que foi muito falado antes, existia o templo de Asclépios, que tinha um certo ritual religioso para curar os pacientes. Aliás, o Asclépios viveu na ilha de Kos. Existe no museu de Kos, existe uma cerâmica, ladrilhos, que mostra Asclépios desembarcando na ilha de Kos. E lá existe esse templo muito grande, que é o templo de Asclépios. Mas, de qualquer maneira, não tinha... Os gregos, na época que foi escrita a Ilíada, tratavam os pacientes sem rituais mágicos ou religiosos. Claro, como o Asclépios foi mencionado uma vez só na Ilíada. E nós sabemos que Asclépios, na realidade, foi um médico muito importante na Grécia, que fundou uma escola, os Asclepíades, da qual o Hipócrates é da sexta geração. Ontem o presidente falou na sua palestra que nós somos galho da mesma árvore. Então, nós pertencemos a essa escola dos Asclepíades. As armas que eram usadas na guerra de Troia eram... A lança, nesse trabalho, é estudada a mortalidade conforme a arma que foi usada. O guerreiro grego, ele usava uma espada e a lança. Claro, usava o escudo. Então, ele arremessava a lança e depois lutava com a espada. Então, quando arremessava a lança encontrava o escudo, encontrava a armadura e, muitas vezes, não feria o guerreiro. Então, ele tem uma mortalidade de 80%. A espada, o combate é corpo a corpo. Então, a mortalidade é 100%. Quem já visitou o museu de Atenas vai ver todos esse armamento, essas armas estão expostas nesse museu. Bom, a participação dos deuses. Os deuses têm uma participação na Ilíada, na Guerra de Troia, os deuses participam ativamente, né? E uns do lado dos troianos, outros do lado dos gregos. E nós não podemos ficar surpresos com isso, né? Porque até hoje, né, a Alemanha vai lutar com os americanos, antes eles pedem a proteção de Deus, né? O jogador de futebol vai bater um pênalti, ele pede a proteção de Deus. O goleiro também pede. E Deus fica numa saia justa ali para quem é que ele vai. Mas até hoje se pede a proteção dos deuses e os deuses participam das batalhas como participavam na época dos gregos. É interessante que eles participavam e muitas vezes foram feridos, como no caso esse caso da Afrodite. Ela foi ferida na batalha e ela pediu socorro para Ares. E Ares era o deus da guerra. Ares era o deus da guerra sanguinário. Ele gostava de matar e de estacionar as pessoas, diferente de Atenas, que também era
deusa da guerra, mas muito mais voltada para ações mais estratégicas. Mas, desculpe, eu coloquei esse quadro aqui porque é interessante, né? A Afrodite era a mais bela das deusas. E Hefestos, que é o deus lá da metalurgia, ele era um deus muito feio. E quando ele nasceu, a esposa de Zeus atirou ele do Olimpo, porque ele era muito feio, né? E Zeus, que era o pai dele, penalizado, deu para ele a deusa mais linda como esposa, a Afrodite. Só que a Afrodite tinha um caso com Ares. E o Hefesto vivia correndo atrás deles para surpreender eles num ato de adultério. Então, nesse quadro, eu queria dizer para vocês o seguinte: todas as cenas da Ilíada são representadas ou por esculturas ou por pinturas. E a Ilíada, por que existe isso? A Ilíada foi tema de estudo dos gregos antigos, dos romanos antigos, é tema de pinturas, de óperas, de músicas, todos os aspectos da arte, inclusive agora da medicina. Então, esse quadro aqui mostra aqui, ó, aqui está o Ares escondido, porque o Hefesto está revistando aqui debaixo dos lençóis para ver se acha o Ares, mas ele está bem escondido. Outro caso interessante é do filho de Zeus, Sarpedon. O Zeus, ele teve filhos com muitas mortais. Ele se disfarçava de alguma coisa quando ele se apaixonava por uma mortal. E o Sarpedon era filho de Zeus com uma mortal. E ele, vendo que o filho dele ia morrer na guerra, ele tentou retirar o filho da batalha. E a Hera chama a atenção dele e diz para ele que ele não pode fazer isso, porque ele não pode mudar o destino dos guerreiros, senão todos os outros deuses iam retirar seus filhos quando soubessem que ele ia morrer. Isso assim, tudo isso aí tem uma mensagem muito grande que Homero nos dava, né? Nós não podemos mudar o destino das pessoas. Esse vaso mostra o corpo do Sarpedon sendo levado pela morte e pelo sono. E aqui está o mensageiro que o Zeus mandou lá para fiscalizar a levada do seu filho querido para o reino de Hades. Hades era o deus dos infernos, a gente chamava de infernos lá para onde iam os mortos, que não tem nada com conotação do cristianismo, né? Era para onde iam os mortos. Então, esse vaso foi uma das peças mais valiosas do Museu Metropolitano de Nova York, e talvez a peça mais importante e mais cara que tinha lá. É lindíssimo o vaso. É um vaso que a gente chama de pintura ática, por esse colorido preto que tem aqui. Atualmente esse vaso não está mais no Museu Metropolitano, ele foi transferido para o Museu da Itália. Então, quais foram as origens da guerra? A guerra aconteceu entre 1300 e 1200 a.C., teria acontecido, né? E, claro, que os estudiosos acham que a guerra foi para a disputa das rotas comerciais, como todas as guerras naquela época começavam por disputa das rotas comerciais. Mas a mitologia diz que tudo começou pela disputa de uma mulher, a Helena, que era a rainha de Esparta, casada com Menelau. Eu gostaria de ir explicando tudo, né? Mas, claro, todo mundo tem noção da mitologia. É muito, assim, Menelau, irmão de Agamenon. Agamenon é casado com a Clitemnestra, que era a irmã da Helena. E a novela da Globo deram todos os nomes, a gente guarda, porque quando Agamenon volta de Troia, ele é assassinado pela Clitemnestra e pelo Egisto, que era amante da Clitemnestra, que era mãe da Ifigênia, mãe da Eletra, mãe do Orestes. A novela da Globo, tudo botava esses nomes, e eu guardo os nomes por causa das novelas da Globo. Desculpe, que eu acho que é o ar que também. Bom, de qualquer maneira,
como é que começou isso? Tudo começou com uma festa no céu, que foi o casamento de Peleu, que era um mortal, com a Tétis, que era uma deusa, que são os pais de Aquiles, o maior guerreiro da guerra de Troia. E todas as deusas foram convidadas, com exceção de uma que se chamava Eris, ou Discórdia. E ela deu essa maçã de ouro, o pomo, que é o famoso pomo da discórdia, para que fosse dada, para que Zeus desse para a mais bela das deusas, presente. Claro que Zeus pensou, o que eu vou me meter nisso? Né? E escolher entre a minha filha, a minha esposa e a Afrodite, vou dar essa tarefa para outra, e ele deu para Paris. Paris era o filho do rei de Troia. Era muito, na mitologia, muitos filhos foram dados para os pastores criar quando havia algum presságio. Foi no caso de Édipo. Édipo tinha um presságio que casaria com a mãe dele, então o pai dele mandou ele para os pastores matar. Paris tinha o presságio de que ele seria responsável pela destruição de Troia, então mandaram ele para os pastores, e os Zeus mandou buscar ele para ser, para ser o juiz dessa disputa. A Atenas ofereceu, cada uma das deusas ofereceu alguma coisa para ele para ser escolhida. A Atenas ofereceu a glória nas batalhas, a Hera ofereceu o poder sobre as nações, e a Afrodite ofereceu a mais bela das mulheres. É claro que ele escolheu a mais bela das mulheres. Só que a mais bela das mulheres era esposa de Menelau, que era o rei de Esparta, irmão do Agamemnon, que era casada com a Clitemnestra. E a outra coisa, ela era filha de Zeus. Zeus se apaixonou por Leda, que era a esposa de um rei chamado Tíndaro, e com ela ele teve 2 casais de gêmeos. Muito obrigado. A Helena, que era casada com Menelau, a Clitemnestra, que era casada com Agamemnon, e o Castor e Pólux, que eram os 2 gêmeos, e que atualmente é a constelação que está nos céus, que é a constelação dos gêmeos. Então ele foi para raptar a Helena. Nós não podemos esquecer que a Helena, quando tinha 11 anos, ela foi raptada por Teseu. Isso é muito importante para nós. Ela foi raptada por esse herói, e quem mostrou onde ela estava escondida para os irmãos dela foi o herói grego Academos. E graças a isso ele foi muito cultuado pelos gregos, e o túmulo dele está no jardim de Atenas, onde Platão dava aula e fundou uma escola que leva o nome de academia, graças ao túmulo de Academia. Então, quando Peleu e a Tétis eram os pais de Aquiles, que foi o maior guerreiro grego. Então, quando nasceu Aquiles, a Tétis, sabendo que ele era mortal, que ele não era um deus como ela mergulhou ele isso que o doutor também queria saber, mergulhou ele no rio Estige, que era o rio que dava invulnerabilidade. Só que ela ficou segurando pelo calcanhar, e o calcanhar ficou sendo o ponto fraco dele. E quando ele nasceu, levaram ele para o centauro Quiron, para ele ter, para ser o mesmo que foi professor de Apolo e de Aquiles. E ele aprendeu a medicina e cirurgia com Quiron. No início da guerra de Troia, houve um episódio, o Agamemnon e o Aquiles tinham escravas. A escrava de Agamemnon era a Criseis. A Criseis era uma sacerdotisa de Apolo. Então Apolo quis que ela devolvesse a sua escrava. Como não quiser devolver, ele mandou setas para as tropas gregas, e eles começaram a morrer, os gregos,
uma peste atacou todos os guerreiros. Nós sabemos hoje isso aí, que, pelo que está descrito, que foi um quadro de disenteria. E as flechas na medicina grega, as flechas significavam ou morte súbita ou doença de início súbito. E essa doença que teve é descrita como de início súbito para os guerreiros, que tinham febre alta e várias evacuações, que era um quadro de disenteria. Quando Aquiles mata Heitor, que também é uma mulher de conhecimento, isso aqui é muito interessante para quem se interessa por arte. Aquiles, ele introduz a sua lança no único lugar que estava descoberto, que era a junção da clavícula com o pescoço. Esse autor aqui, o Peter Paul Rubens, que também fazia tapetes, ele fez esse quadro e ele mostra no quadro o Aquiles introduzindo a lança no pescoço de Heitor. Ele era um grande estudioso, esse pintor, e ele viu o erro que ele tinha feito, porque na Ilíada, quando Aquiles mata o Heitor, Heitor cai ainda e fala, pedindo que ele não seja abandonado no campo de batalha. E se fosse dessa maneira que o Peter Paul pintou, o Heitor não poderia falar porque teria atravessado a traqueia. Então, foi corrigido isso, foi um neurocirurgião que publicou. Bom, é claro que Aquiles na Ilíada, é o ideal do guerreiro bom e belo, né, que depois, isso aqui foi copiado na Idade Média pelos guerreiros, da qual o exemplo máximo é Elcide. Elcide é o campeador, grande guerreiro, mas um cavalheiro. Então, eu acho que Homero quis dar essa ideia de um guerreiro feroz, mas com bondade no coração. Bom, o Macaon e o Podalírio eu já falei. O Macaon passou para a história como o ancestral dos cirurgiões, o Podalírio como ancestral da medicina interna, do diagnóstico e da psiquiatria, porque ele fez o diagnóstico da insanidade de Ajax. Ajax é um herói grego que ele tem um quadro de delirante e ele acha que as tropas de gado dos gregos eram guerreiros troianos e mata o gado. E quando ele se dá conta disso, ele se mata. E essa história é o argumento da peça de Sófocles, Ajax o Furioso. Claro que o Podalírio é citado, o Podalírio, um dos filhos de Asclepios, que era o ancestral da clínica, ele é citado na Ilíada somente 2 vezes, e o Macaon, que é o ancestral da cirurgia, foi citado 11 vezes. Homero tinha como centro das emoções e do pensamento o coração. Isso facilitou muito sempre aqueles que se dedicam a interpretar a Ilíada, para interpretar as emoções que são descritas dos guerreiros e dos deuses que participam. E é só para mostrar para o Dr. Menck que não é só o Homero. O Aristóteles achava que o coração era a sede da alma. Embora o seio seja mais bonito, mas isso é uma discussão que nós temos. O coração é realmente a sede da alma e a sede da vida. Uma importante também são trabalhos, tem muitos trabalhos que foram publicados, eu acho que a maior parte dos médicos não tem ideia de quantos trabalhos científicos foram feitos, retirados da Ilíada, com detalhes da Ilíada. Obrigado, já vou terminar. Então, o uso dos elmos protegia em parte os guerreiros, né? E aqueles que foram feridos, todos que foram feridos do maxilar, morreram, 100% de mortalidade, né? Porque os ferimentos no maxilar atingiam o cérebro.
A última coisa, já estou terminando, importante, é que na Ilíada é citada uma mulher que auxiliava Macaon nos seus procedimentos, que era a Ecamedes, que é considerada a ancestral da enfermagem. Todos esses cantos que eu citei, eu retirei dessa tradução da Ilíada, que eu acho que é a mais conhecida, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado desse... Desculpe aqui a minha tosse aqui, mas eu tenho uma alergia por ar condicionado e vocês me desculpem, mas eu acho que consegui. Obrigado. Obrigado, Paulo.